informação, cibernética, etc., é um nome em ascensão no Brasil inteiro. Então, ouvir o Zé Eduardo é sempre um prazer. Vamos lá. Boa tarde, professor. Gostaria, antes de mais nada, agradecer novamente a honra, a deferência de participar aqui da banca aqui na minha casa, na Vetusta Casa de Afonso Pena, né? Uma honra, das melhores faculdades de Direito do Brasil. Se não me engano, saiu, né, professor Adriano, a melhor no último ranking, né? A graduação é melhor, tá lá. Não, ele está competindo com a Universidade Federal de Santa Catarina. E é CAP6. Está no top 5. Mas eu fico muito honrado de estar aqui dividindo essa mesa dessa qualidade, com os professores que entendem profundamente da matéria. Então, agradecer ao senhor professor, nosso mestre, novamente essa honra, essa deferência, agradecer ao candidato, cumprimentando a todos, registrando aqui a presença, peço licença para cumprimentar o nome da professora dessa casa, minha colega no tribunal, a desembargadora e professora Adriana Sena, e o querido professor Zé Renato Cella, que é um dos maiores especialistas no Brasil nessa área de lógica jurídica, lógica paraconsistente, né? Muito citado, inclusive, no trabalho, né? O professor Cella. Bom, eu notei tanta coisa, e, evidentemente, eu acho que como todos, né? Não vou ter tempo nem vou, como diz o professor Aires, a gente nunca sabe, né, a fruição, como que a gente faz, né, que a gente, são tantas questões para enfrentar, né? Vou tentar ser o mais conciso possível e abordar, porque as questões fundamentais eu acho que já foram abordadas, né, pelo professor Aires, pelo professor Roberto, né? Brilhante, as arguições foram 2 aulas, para todos aqui presentes, né? Então aqui é só algum detalhe ou outro que eu gostaria de ressaltar. Primeiramente, do ponto de vista da metodologia, que eu nunca faço observação a respeito, mas como houve, principalmente o professor Aires, né, a pontuação, eu acho o que o professor Zé Renan, professor que estava presente aqui, professor emérito da Faculdade de Medicina, né, e antes de começar a banca eu perguntei para ele: professor, como é que é o critério na medicina para aferir, por exemplo, uma originalidade de uma tese de doutorado, né? Como é que é avaliado? Ele falou: olha, e tem que ter originalidade? Tem que propor uma solução, vamos dizer, médica para um caso concreto mesmo, tem que ter isso. E para ser aprovada aqui na UFMG, segundo os critérios dele, a banca avalia se tem pode ser publicado numa revista de impacto da área de medicina, né? E, bom, eu acho, lendo a tese, um trabalho extremamente conciso, né? E que poderia, como foi apontado aqui, várias questões serem desdobradas. Mas eu vejo de uma outra forma, para mim hoje, nós vivemos numa sociedade de abundância de informação, onde toda concisão é virtude. Então a concisão passa a ser agora, nesse mar de informação que nós temos, uma virtude. Então, me pareceu, eu gostei da concisão do trabalho, nesse ponto, demonstra, há um conhecimento implícito, né, mais sólido que a gente percebe.
que os conceitos que o doutorando trabalhou foram aprendidos, ele tem um conhecimento sólido sobre aqueles temas. Isso a gente percebe claramente, né? Então, eu ainda, né, percebo que poderia ter feito várias questões realmente concordando, sobretudo processuais, que várias questões podiam ser explicitadas, mas eu acho interessante esse conhecimento implícito, que eu acho que a gente pode avaliar, né? E que o professor Roberto, inclusive, citando Kant, né, falou, olha, para quê, né? Muita coisa a gente já sabe, então a gente também, nós vamos ficar perdendo tempo para uma coisa que, né, meramente metodológica. Então eu achei, a despeito da concisão, eu gostei. E porque percebi, para mim, de uma forma bem clara, que o doutorando tem um conhecimento sólido sobre o conhecimento, sobre as questões, né? Que é uma coisa difícil, porque é uma tese, de certa forma, interdisciplinar, pressupõe conhecimento, algum conhecimento, logicamente, não conhecimento de programação, mas um conhecimento mais de outra área, né? Então a gente nunca sabe até onde você exige que conste num trabalho na faculdade de Direito um conhecimento que é fora dos domínios da faculdade de Direito. Porque a banca, às vezes, nem sempre tem condição de avaliar o que está fora do domínio de conhecimento dela, né? Embora aqui na nossa banca a gente tenha o professor Roberto, o professor Aires, que tem um domínio dessa área da computação, da tecnologia, de uma maneira mais profunda, né? Mas os juristas, né, não temos, mas esse é o nosso desafio. Nós vamos passar a ter, né? Como nós estávamos discutindo a questão de letramento, né, de alfabetização computacional, vai ser um pressuposto do conhecimento cada vez mais, né? E quando todo o trabalho que tem essa interdisciplinaridade, a gente fica assim com um gostinho, fica parecendo assim que é mais uma hipótese do que uma tese, né? Por quê? A partir do momento que você propõe a possibilidade de uma decisão por computador, né? O ideal numa área, se fosse como o trabalho lá do seu orientando, né? O Russell, né? Mas que é da área da tecnologia, né? E um trabalho mais concreto, da viabilidade concreta disso, né? Dessa realização, pelo menos experimental, de um algoritmo decisório, né? A gente fica com aquele gosto de querendo isso, provar isso, né? Mas esse é o risco, né, da interdisciplinaridade. Outra coisa, com a questão-chave, que inclusive foi colocada pelos ambos professores que me antecederam, sobretudo pelo professor Roberto, o problema do judiciário, né? Para quê? Sobretudo para a professora Adriana, né? Que ela questiona profundamente essas questões da automatização, e ela se coloca, muitas vezes, né, professora, de uma forma muito crítica em relação a isso, né? A automatização e a mecanização. Vou falar de mim, professora, não estou falando, obviamente, do trabalho da professora lá no tribunal. Mas saiu sem Justiça e Números do ano 2017 com a base de 2016. Bom, julguei, eu
mais ou menos, como relator, 2.000 processos em 2017, 2016, e participei, quer dizer, julguei também, não como relator, cerca de 6.000 processos. Né? Será que eu julguei esses processos? Como, inclusive, é um dos desafios da tese aqui, aplicando o artigo 489, hoje, do CPC, né? Será que eu julguei? Será que eu tenho condição humana de fazer isso? Eu acho que não. Né? Então, nós estamos diante de um problema concreto. Aí, voltando àquela questão kantiana, para quê? Aí talvez seja uma resposta. Por isso, porque não sei se eu julguei 6.000 processos. Qual que é a qualidade desse julgamento? Né? Embora o maior esforço, a maior preocupação, né, que a gente tenha no gabinete, qual que será, né, o que os advogados estão avaliando a respeito das minhas decisões, né? Você está xingando e xingando demais. E as duas partes, mas cada um com um motivo diferente. Então, a grande questão é essa. Se nós estivéssemos julgando muito bem, essa questão não tinha o menor sentido. Essa tese não teria o menor sentido. Né? Seria uma coisa, um artificialismo, uma brincadeira, não seria um trabalho sério de doutoramento. E por isso, eu acho que justamente a partir daí que eu gostaria de fazer as minhas primeiras ponderações para fazer as questões. Se nós estamos a necessidade e uma possibilidade da existência de sentenças, de decisões por computador, se ela pode se explicar no problema da jabuticaba brasileira, né, de 100 milhões de processos, e só por isso ela se justifica, e não por outra razão, né, como o professor Roberto disse, por exemplo, que no Canadá só 2% dos processos chegam à via, que entram na parte consensual, né, na via extrajudicial, chegam à via judicial. Né? Então, lá não tem sentido falar em decisão automatizada. Né? Bom, então, a partir do momento que a gente... essa questão se coloca, da necessidade, pelo contexto que nós vivemos, pelo nosso contexto judiciário, né, que nós vivemos, nós temos também antecipar o que aconteceria, já tentando antecipar, numa possível um algoritmo que resolvesse, aí nós vou colocar as questões sobre o algoritmo, mas antecipando já, na possibilidade de um algoritmo que resolvesse melhor que os humanos, que a média dos humanos, né? Que a média dos juízes humanos tem resolvido isso, se conseguíssemos, eu também acredito na possibilidade de algoritmos estatisticamente melhores, com decisões quantitativamente melhores que a média que os juízes humanos estão conseguindo, porque também estão trabalhando de uma forma industrial, né? E no sistema industrial o robô é mais eficiente que o homem. Então o robô ele vai ser muito mais eficiente que o homem. Se o judiciário se propuser a ser outro judiciário, né, focar mais na questão da justiça, duvido que o robô seja mais eficiente que o homem. Né? Mas da forma que nós estamos estruturados, nosso judiciário hoje, com 100 milhões de processos,
sem dúvida que o robô vai ser realmente mais eficiente que a média, né, dos juízes humanos. Então, vamos antecipar, em sendo conseguido esse algoritmo decisório, qual que é o resultado disso? O resultado disso seria um impacto violento, não na resolução propriamente, na resolução desses 100 milhões de processos, é na própria prevenção até extrajudicial dos conflitos. Ou seja, se eu tiver um algoritmo que foi homologado, um advogado, o cliente chega no escritório, ele joga no algoritmo, ó, você vai perder. Ou aí ele fala, não, você vai ganhar. Quem que é o escritório, quem que é o advogado dessa empresa? Né? É o professor Roberto. Eu mando para, olha, o algoritmo aqui diz que se eu entrar com essa demanda, eu vou ganhar de você. Vamos fazer um acordo, vamos resolver. Ou seja, a tendência, inclusive, não é o potencial que me parece maior, não é propriamente das 100 milhões de processos que estão no judiciário brasileiro hoje, mas os 100 milhões que virão, né? Eles podem se transformar em poucos, milhares, né? Então, isso seria um impacto já muito bom. Então, o potencial preventivo, eu acho que um aspecto que pelo menos eu não vi, não sei se eu passei, não gostaria de ouvir o candidato sobre isso, esse aspecto preventivo. Prevenção pela antecipação simulada de decisões e até a instantaneidade da decisão, né? Porque uma decisão de computador, ela decorre, obviamente, de um sistema robotizado de propositura de ação e de um sistema robotizado de defesas, né? E que teria uma resposta que era uma decisão robotizada. Ou seja, nós teríamos processos praticamente instantâneos, né? A instantaneidade, e a partir dessa instantaneidade, a simulação passa a ser, né, a facilidade de se simular um juízo, ela vai ser um fator de prevenção muito forte, né, e uma resposta. Bom, agora vamos passar para as questões do algoritmo, os problemas jurídicos decorrentes. Primeira coisa, achei que não houve por parte do candidato uma explicitação, fala-se um pouquinho passando. O problema que o próprio candidato levanta, parece que é um artigo do sul, de um autor do sul do país, que é citado na tese, fala assim, como não incidir no solipsismo, não do juiz, do programador, né? Então, eu gostaria de ver qual que é a resposta do candidato para que não fosse o solipsismo do juiz, né, que é tão criticado hoje, que está na moda, e eu acho também até tem comum dessa crítica, mas também do solipsismo do programador, do juiz para o programador, né? Então, qual que seria a estratégia para evitar esse solipsismo, né? Um que vem na cabeça, né, é a questão de uma comunidade eletrônica aberta de intérpretes da CLT, do CPC, da Constituição, né? Como que a gente podia pensar nisso, como que isso poderia para buscar um algoritmo que não retratasse o solipsismo do programador. E